Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular e a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida, sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos Jesus nos ensinando a fazer uma correção fraterna. A correção fraterna é uma obra de misericórdia, onde nós iluminamos a consciência daqueles que estão no erro, para que voltem ao verdadeiro caminho. Nós vemos no Evangelho de hoje, onde Jesus ele vai nos ensinar alguns passos para essa correção fraterna. E ele vai nos chamar a atenção sobre aquilo que é a vida de unidade, de união da igreja, onde nós, quando estamos unidos, Jesus Cristo está no nosso meio. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos ensinar a fazer esta correção fraterna e vai nos mostrar que a pessoa que está sendo corrigida, ela precisa ter uma experiência com o próprio Deus, a partir de nós, através de nós. Por isso que ele vai nos chamar a atenção sobre a forma de fazer essa correção. E ele vai dizer: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular. Aqui nós vemos que Jesus Cristo nos chama a atenção que se alguém errar, pecar contra nós, nós não podemos, na hora, apontar o erro, brigar com aquela pessoa, mas precisamos parar, deixar a poeira baixar e ir àquela pessoa a sós, para que possamos realmente transmitir aquela correção. Porque quando nós fazemos no ato, a pessoa ela se fecha, e quando a pessoa ela fecha o coração, ela não acolhe a correção, porque ela sempre vai achar que nós estamos querendo depreciar a sua dignidade, a sua imagem. Mas quando nós deixamos a poeira baixar e no momento certo nós vamos até a pessoa para ali fazer a correção, nós pegamos esta pessoa de coração aberto, sem revolta e sem aquele desejo ou aquele sentimento de depreciação. Por isso que Jesus Cristo ele nos chama essa atenção. A correção fraterna precisa ser feita a sós primeiro com esse irmão. Depois nós vemos que Jesus Cristo ele vai dizer: se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Veja que aqui Jesus Cristo ele nos dá essa indicação de chamar outras pessoas para ir ser testemunhas. E nós precisamos entender que nós somos testemunhas do amor de Deus. A pessoa que nós vamos fazer a correção fraterna, ela precisa
ter uma experiência do amor de Deus. Ela precisa estar aberta e precisa ter consciência diante daquela correção que nós não queremos depreciar ela, mas nós queremos a edificação dela, o bem dela, a salvação dela. E assim nós vamos conseguindo transmitir o amor de Deus. Por isso que primeiramente Jesus Cristo ele nos diz para ir a sós com aquela pessoa, para que nós possamos demonstrar o nosso amor pela salvação dela, para que ela possa ser tocada por essa presença do próprio Cristo, que salva, que perdoa, que redime e que nos levanta para voltar para o caminho de salvação. Depois, se essa pessoa ela não acolher a correção fraterna de cada um de nós, Jesus ele pede para que a gente leve testemunhas. Isso significa que essas testemunhas elas não são para apontar o erro, brigar com essa pessoa ou obrigá-la a mudar de vida, mas é para que essa pessoa ela sinta a presença de Deus, o amor de Deus, de mais pessoas, para que ela possa ser tocada por essa consciência de que ela é importante, não só para a gente, não só para Deus, mas para mais pessoas que amam ela e desejam que ela volte para o caminho da salvação. Veja que a correção fraterna é uma experiência do amor de Deus, que nós precisamos aprender a transmitir através da nossa vida. E Jesus ainda vai dizer, se mesmo assim ela não acolher, leve à igreja, para que mais pessoas, para que ela possa experimentar esse amor de Deus através da igreja, que quer a salvação dela, que quer o bem supremo dela, que quer a edificação dela, para que ela saia do erro. E aí, se ela não quiser escutar, seja tratado como um pecador público ou como um pagão, porque somente os pagãos não experimentaram e não são capazes de experimentar o amor de Deus, porque não conhecem a Deus. E o pecador público é aquele que, mesmo conhecendo o amor de Deus, é ainda capaz de negar este amor para permanecer no seu pecado. Por isso que nós precisamos ter essa docilidade de coração, para que assim possamos verdadeiramente sermos capazes de ser instrumentos de salvação para os nossos irmãos. E depois Jesus no Evangelho, ele vai dizer sobre esse mistério de ligar e desligar coisas no céu e na terra. Isso nós precisamos cada vez mais buscar. Nós não estamos, quando desligamos uma coisa no céu e na terra, nós não estamos fazendo acepção de pessoas. É a própria pessoa que escolhe ser extirpada da igreja, do caminho de salvação. Nós precisamos buscar sempre religar essas pessoas nesse caminho de salvação. Por isso que Jesus Cristo, depois ele vai dizer, de novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Aqui Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre esse princípio da obra de correção fraterna, onde antes de fazer a correção, nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos ligar as pessoas, religar as pessoas ao caminho de salvação. Nós precisamos cada vez mais rezar primeiro para pedir discernimento a Deus, para que assim nós possamos perceber o momento certo de fazer esta correção, porque a nossa oração ela vai preparando o coração dos nossos irmãos. E quanto mais nós vamos
preparando o coração dos nossos irmãos através da oração, da intercessão, através dessa busca de unidade, onde nós partilhamos essas intenções com o nosso próximo e rezamos firmes nessa intenção particular para resgatar um irmão, mas a obra de Deus vai sendo realizada e o próprio Deus, ele vai nos dizendo o momento certo de fazer esta correção, porque é Deus que nos dá a oportunidade da reconciliação. Nós não podemos fazer as coisas da nossa forma, através da nossa vontade, mas precisamos sempre permitir com que a vontade de Deus se realize na nossa vida, para que assim essa pessoa, quando nós formos fazer esta correção, ela possa experimentar a presença de Cristo em nós, possa experimentar o amor de Deus em nós e assim, de coração aberto, possa voltar ao caminho de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.